Eu quero convidar você para voltar comigo lá, por favor. Essa semana nós estamos compartilhando aqui o nosso texto em Marcos, no Evangelho de Marcos. Então eu quero convidar você a voltar comigo lá para o texto de Marcos, Marcos capítulo 1, versículo de número 1. O texto fala assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o versículo de hoje, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, gente, o Marcos está dizendo para nós que o princípio do evangelho dele está lá nas palavras dos profetas. E ele está mostrando para a gente que Deus está agindo na história e o cumprimento dessa ação de Deus, ela pode ser vista hoje, porque Deus levantou sinais para nós. Mas o que é esse evangelho, né? Por que Marcos está usando essa palavra princípio do evangelho? Bom, se você conhece um pouco da cultura judaica, você sabe que essa palavra evangelho não é uma palavra que é comum ao povo hebreu, né? Essa palavra é uma palavra grega, a palavra euangélio, né? É uma palavra usada mais dentro dessa cultura romana, dentro dessa cultura grega. Mas por que Marcos está usando essa palavra euangélio? Bom, em primeiro lugar, porque Marcos está escrevendo esse evangelho para os gregos. Ele está escrevendo esse evangelho para os romanos. Então é muito importante a gente saber para qual público Marcos está escrevendo esse evangelho. Mas mais do que isso, gente, é interessante você saber que essa palavra evangelho, ela significa boas notícias. Então, olha que coisa interessante. Marcos está escrevendo para nós a boa notícia de Deus. O evangelho, gente, é a boa notícia que Deus trouxe para a humanidade, né? Essa palavra evangelho, no costume grego, no costume romano, ela era usada quando um general de guerra ele vencia uma batalha. Ou ela era usada também quando uma pessoa levava uma boa notícia de um lugar para o outro. Então uma trombeta era tocada para que essa pessoa fosse recebida e o evangelho, então a boa notícia, ela era ouvida. O Marcos está dizendo para nós que Deus tem uma boa notícia para mim e para você no dia de hoje. O Marcos está dizendo para mim e para você que Deus ele está a fim de proclamar para a gente uma boa notícia. E qual é essa boa notícia que Deus está proclamando? E olha só, Deus é tão maravilhoso, Ele quer que a gente saiba tanto dessa boa notícia, que Ele está contextualizando a boa notícia para nós. Então Deus não está usando uma palavra, né, fora do contexto, para quem esse evangelho é escrito, para que as pessoas saibam da boa notícia. Não, Ele está usando uma palavra comum, né? Aliás, o Alex Passos, eu acho que é o mestre, né? Pastor Lucim também. São pessoas que são mestres de fazer isso. Às vezes eu fico aqui me desdobrando, aqui tentando aqui, mas eu acho que são pessoas que comunicam o evangelho de uma forma muito simples, de uma forma ousada, de uma forma assim descontraída, mas que falam o evangelho numa linguagem acessível para que as pessoas possam entender. Deus também faz isso. Deus está falando assim, gente, o que eu quero falar com vocês é uma boa notícia. Assim como quando uma pessoa vencia a batalha, ela recebe essa boa notícia, ou quando um emissário é enviado para levar uma boa notícia, eu também tenho uma boa notícia para vocês. E o texto bíblico vai dizer para nós que a boa notícia de Deus é a respeito de Jesus, E, gente, Jesus, o nome de Jesus significa salvação. Então, a boa notícia de Deus para nós é a notícia de Deus que nos garante salvação. Essa é a boa notícia de Deus. Deus está nos salvando do quê? Nos salvando em primeiro lugar do pecado. Em segundo lugar, nos salvando desse sistema que rege esse mundo, esse sistema corrompido que leva os homens a se tornarem inimigos de Deus. E Deus também está nos salvando das amarras de Satanás. Então, Deus, por meio do seu Filho, está nos salvando. Mas o texto não vai dizer apenas que Deus está nos salvando, né? Que o Evangelho é boa notícia a respeito de Jesus. Mas vai dizer também para nós que é boa notícia a respeito de Jesus, o Filho de Deus. E, gente, quando a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele é o Filho de Deus, isso é muito forte para nós, porque a Bíblia está querendo dizer para nós que Jesus, Ele é o próprio Deus, Ele é o verdadeiro Deus. Você precisa pensar o seguinte, bom, Deus é Pai, não é? Sim, Deus é o nosso Pai. Mas será que houve um momento em que o Pai não era o Pai? Então, se o Pai sempre foi Pai, então Ele sempre teve o seu Filho. Para que Deus fosse Pai, era necessário, sendo Deus eterno, sendo o Pai eterno, era necessário que o seu Filho também estivesse com Ele eternamente.
diriam os teólogos, né, os primeiros pais, os teólogos primitivos, né, os primeiros pais da igreja, que isso diz respeito à geração eterna de Jesus, que Jesus, ele é o Filho eternamente gerado. Ou seja, não houve um momento em que o Pai não fosse Pai, assim como não houve um momento em que o Filho não fosse Filho. O Filho sempre esteve com o Pai ou foi eternamente gerado. Bom, resumindo, isso significa que Jesus Cristo, ele é Deus. Então a boa notícia que Deus tem para nós, gente, é que Deus está nos salvando. Ele está nos salvando do pecado, Ele está nos salvando do mundo, Ele está nos salvando do diabo. E Ele está fazendo isso por meio do Seu Filho, que é o verdadeiro Deus. Porque quem é que poderia nos salvar dessa forma, senão Deus, gente? Bom, se é o próprio Deus que prometeu que nos salvaria no Antigo Testamento das mazelas, das misérias, das destruições, das situações, das fragilidades desse mundo, então, se Ele está dizendo que está fazendo isso por meio do Seu Filho Jesus Cristo, então o Seu Filho Jesus Cristo tem essa autoridade de poder revogar para si a divindade e dizer, eu também sou Deus. Jesus não é filho de Deus como era o rei israelita, como é mencionado para nós no Salmo de número 2. Não, Jesus também não é filho de Deus como é mencionado a respeito dos filhos de Israel em Deuteronômio. Não, Jesus é filho de Deus porque Ele participa da mesma essência do Pai. Ele é o Filho amado de Deus. Ele é o lugar onde Deus deposita todo o seu prazer, todo o seu coração. E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Muito simples, muito simples. É que a única pessoa que nós podemos depositar a nossa fé e a nossa confiança para nos garantir salvação é a pessoa de Jesus. É muito simples isso. Você não pode confiar nas religiões, porque as religiões elas não podem garantir salvação. Você também não pode confiar nas suas obras, porque você não é Deus, só Deus tem poder para salvar. Você também não pode confiar em outras situações, ou até mesmo confiar no acaso, como algumas pessoas falam, ou até mesmo desmerecer a existência de Deus, dizendo assim, Deus não existe. Não, Deus existe. Deus tanto existe que Ele está agora mesmo falando com você por meio desse sinal aqui nessa televisão. De repente você teve que parar tudo para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Deus existe. E se Deus é o único que pode garantir salvação, Ele nos garante salvação na segunda pessoa da Trindade, o Seu Filho Jesus Cristo, que se entrega por nós para perdão dos nossos pecados. Olha só, pensa comigo, Deus um dia se entregou na história. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós, Ele se entregou na morte, na pessoa do Seu Filho, para que eu e você fôssemos perdoados do meu e do seu pecado. Então, fica essa mensagem para mim e para você nesse dia. Entrega a sua vida a Jesus Cristo, confia nele e Ele poderá transformar completamente a sua história, a sua vida e o seu coração.